maior energia, com o maior, porque você vai entender a energia que esse cara tem. Eu tenho certeza que se aplicar pelo menos uma coisa que você aprender na palestra dele, você vai ter muito resultado. Bora receber ele com muita energia? Com vocês, Cleiton! Fala aí, SDA! Fala, man. Arrasa. Bora. Arrasa, irmão. Arrebenta aí. Boa tarde, SDA! Povo abençoado! Tem um fã-clube também, hein? Ó. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor aqui hoje. Bora colocar nossos slides aí. Vamos falar um pouquinho hoje de 3 coisas que todo empresário precisa ter: visão, eficiência e escala. Isso tudo dentro do nosso negócio a gente chama de cultura de resultado. Todo mundo aqui é empresário, a grande maioria é empresário, empreendedor. Quem não é está à frente de algum negócio, dirigindo algum negócio, algum departamento, é líder de algum setor. Então nós temos aqui 2 cenários que eu queria compartilhar com vocês para a gente começar a conversa. Mesmo escritório, 1 ano de diferença, 2023, 2.000 contratos fechados, 4 sócios e 50 colaboradores. 2024, 2.000 contratos, 1 titular e 36 colaboradores. Aqui, a gente começa com eficiência. Aqui, nós vamos entender um pouquinho do que é eficiência. Meu nome é Cleiton Baivé de Souza, eu sou servo do Deus Altíssimo, advogado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sou empreendedor, sou mentor de líderes de alta performance e eu sou esposo, casado com uma mulher maravilhosa, com a Vilquiane Santos, pai da Pietra Baivé e pai do Petrus Caleb Baivé. Minha família, a razão de tudo que nós fazemos, o motivo de nós nos entregarmos com muita força todos os dias. Esse sou eu, essa é a minha família. Eu sou especialista em auxílio acidente, um benefício que foi visto por muito poucos advogados, um benefício que foi negligenciado pela advocacia brasileira, um benefício que existe desde o início da década de 90, aliás, desde antes da década de 90. E a advocacia brasileira não deu importância para esse benefício. Eu me especializei nesse benefício, descobri esse benefício de uma forma aleatória. Eu não tive aula de direito previdenciário na faculdade. Eu descobri o direito previdenciário e comecei a trabalhar o direito previdenciário depois que eu me formei. E aí, como Deus é bom o tempo todo, eu fiz um pedido de um benefício por incapacidade e o juiz me concedeu lá em 2015 um benefício de auxílio acidente. Aí eu descobri um benefício que não traz glamour para a advocacia, uma advocacia, um nicho tido como feio, um benefício que o cliente que eu atendo dele fala problema, o cliente que eu atendo dele fala advogado, e aí adivinha só, o meu closer é treinado para falar problema quando ele fala problema. E a hora que ele fala o meu advogado, o meu relacionamento com o cliente fala assim, eu vou marcar com o seu advogado para atender o senhor. Porque nós queremos nos comunicar na linguagem dele, na linguagem que ele entende. Mas hoje nós não vamos falar aqui de advocacia. Nós vamos falar aqui de resultado. Nós vamos falar de negócio. Nós vamos falar de empresa. Porque em toda empresa, os pilares são os mesmos. O que entrega resultado na tua empresa é o que entrega na minha. As coisas que eu faço no meu escritório, na minha empresa, que geram resultado, também podem gerar resultado no seu negócio. Mas aí, eu preciso que você fique atento, que você fique comigo, que você se conecte em mim, porque o insight que você vai pegar aqui hoje, talvez vai mudar o rumo do teu negócio. Assim como aconteceu comigo. Assim como aconteceu comigo quando eu estava sentado aí, em uma cadeira igual você, assistindo uma palestra como essa, e depois de um insight, eu falei, eu posso mudar o jogo e posso ir muito além do que eu já fui. E olha que eu já tinha ido para um lugar bem legal, bem bacana. No benefício que a gente atende, no benefício de auxílio acidente,
Estou falando do cara que perdeu um pedaço do dedo, estou falando do cara que teve a perna encurtada, depois que ele se machucou no acidente de trânsito, o cara que estourou o joelho jogando futebol. Então não é um benefício glamouroso, pô. Não é um benefício que eu preciso marcar uma reunião com o meu cliente em um lugar chique, em um restaurante bacana, que eu preciso colocar um Rolex no pulso para atender ele, que eu preciso calçar um sapato da Gucci, um terno italiano. Não, não tem esse glamour, mas é um benefício que gera o que mais importa para qualquer empresa. E o que importa para qualquer empresa? O quê? O quê? Vocês estão dormindo, galera, depois do almoço? O que importa para qualquer empresa? O que importa é o resultado. Se não gera resultado, não serve para nada. E esse benefício que ninguém viu, que ninguém enxergou, que ninguém quis mexer, gerou para o meu escritório em 2025 35 milhões de reais em honorários. Eu não estou falando de receita advinda de mentoria, de curso ou de infoproduto. Não estou falando disso. Eu estou falando de honorário advocatício. Foram 35 milhões de reais em honorários advocatícios de um mercado tido como feio. Porque o que importa é o resultado. É isso que importa para qualquer empresa. E aí, às vezes, na busca de resultado, a gente esquece de algumas coisas que são importantes. A gente esquece de processo. A gente negligencia com a cultura. A gente não dá o valor que a cultura merece para a nossa operação. E a gente começa a patinar. Porque toda empresa tem processo. Senão, não é empresa. Agora, nem toda empresa tem cultura. E empresa precisa ter cultura. A cultura da empresa tem que ser forte. Ela tem que ser mais forte do que a empresa. Ela tem que ser mais forte do que o empresário. Aí nós estamos falando de algo que vai se perpetuar no tempo. Porque uma cultura forte gera resultados extraordinários o tempo todo. Na nossa empresa, no nosso negócio, nós transformamos o nosso escritório em uma indústria que processa casos jurídicos. Então, nós não temos um escritório, nós temos uma indústria. E dentro da nossa indústria, nós temos uma esteira de produção que ela funciona, e que ela funciona bem demais, impulsionada por estes 8 setores. Embora nós tenhamos 12 setores, mas são estes 8 aqui que fazem com que o nosso processo ele comece e termine com uma qualidade absurda, absurda. E aí, eu falei para vocês que nós vamos falar de visão, eficiência e também de escala. Olha como é interessante a visão. Isso aqui não é de advocacia, tá? Não é de visão de futuro. Isso aqui é de visão de empresário, de visão de curto prazo, de visão do teu negócio, visão no sentido de enxergar as oportunidades. Nós temos hoje no Brasil mais de 12.600 processos distribuídos, mais de 12.600, em todos os estados do Brasil. Não tem nenhum estado do Brasil que eu não tenha um processo em tramitação. Nos 26 estados e no DF, eu tenho processo tramitando. Mas vejam bem, tem uma curiosidade daqueles 12.600 processos ali. E a curiosidade vai deixar vocês estarrecidos agora, de queixo caído. A maioria, 99% destes clientes já tiveram um advogado um dia. 99% deles. Então, dentro da tua operação, o que é que está passando lá que você não está vendo? O que você está deixando passar pelo vão dos teus dedos? O que você está olhando lá para fora e esquecendo de olhar para dentro? E aí, sabe o que é o curioso? Teve advogado aqui que recebeu R$1.000 de honorários em um processo desse, que passou pela mão dele anos atrás. E ele não enxergou a tese que eu enxerguei. E aí, sabe o que é mais curioso disso? Esse mesmo cliente que ele deixou escapar pelo vão do dedo, deixou na minha operação R$24.500 de honorários. Isso é visão. Isso é empreendedorismo. É disso que nós vamos tratar aqui. E como funciona a nossa esteira de produção? Na nossa esteira de produção funciona igual no negócio de vocês. Como funciona em qualquer negócio. Nós temos um marketing muito eficiente,
muito eficiente, que ele gera os leads e traz para dentro. Então, o marketing traz o lead, o comercial converte, a pendência documental organiza as pastas, o meu setor administrativo, ele provoca o INSS, o meu setor de redação judicial leva esse processo para o Poder Judiciário, o meu relacionamento com o cliente gera experiência com o meu cliente. E por que é importante eu gerar experiência? Porque aqui está o CAC mais barato do negócio de vocês. Aqui, o CAC é de graça. Aqui, eu não preciso pagar pelo cliente. Enquanto aqui no meu tráfego pago, um cliente meu custa em média R$600, aqui quando eu trato ele igual um rei na minha operação, ele cai para zero, não tem custo nenhum. Ele me indica, um cliente bem atendido, me indica outros clientes que vão deixar um resultado extraordinário dentro da minha operação. Então, aqui no relacionamento com o cliente, é onde mora o nosso momento mágico, é onde o cliente precisa se sentir especial porque ele é. Não é porque ele fala problema que ele não é especial. Para mim, ele é o cara mais especial do mundo. Para mim, ele tem todo o meu respeito, para mim, ele tem toda a dedicação do meu time, para mim, ele tem que encontrar sempre o melhor dentro do meu escritório. E aí nós temos o nosso setor de cumprimento de sentença, que a maioria da advocacia trata isso aqui como sendo algo banal. Trata isso aqui no impulso oficial, em juridiquês, nós chamamos de impulso oficial quando o juiz tem a obrigação de impulsionar o processo, e não é do advogado essa obrigação. E a maioria esmagadora dos advogados que nunca foram empreendedores, que não sabem o que é fazer uma empresa funcionar, eles deixam o juiz impulsionar o processo, só que eles esquecem de uma coisa, o juiz ganha 60 mil por mês, no dia 5, 7, sei lá que dia, o salário do juiz vai cair na conta. O juiz não tem que pagar os servidores do gabinete dele, o advogado precisa pagar o time dele, o advogado precisa pagar as contas dele, o advogado precisa fazer o processo andar para que o escritório dele escale, e para isso ele precisa de um cumprimento de sentença que deixe de ser passivo e assuma um papel completamente ativo dentro daquele processo. Aí o processo anda, aí o dinheiro chega, aí ele chega mais rápido, aí a coisa começa a acontecer de uma maneira um pouco diferente. E aí nós temos o financeiro, que o financeiro, naturalmente, é quem faz o fluxo de caixa funcionar, é quem dá previsibilidade, é quem consegue fazer o CEO da operação tomar todas as decisões mais ousadas que possam existir para fazer a escala acontecer. É assim que funciona uma operação em estilo industrial na advocacia. Então, a eficiência, ela está na esteira, mas antes dela, ela está na cultura inabalável que toda operação precisa ter. Lá em 2003, então, 4 sócios. Em 2024, 1 sócio. Lá em 2023, 2.000 contratos. Em 2024, os mesmos 2.000 contratos, com a diferença de 28% de colaboradores a menos. O que vocês acham que deu mais resultado aqui? Onde é que deu mais EBITDA aqui? Onde é que deu mais dinheiro para levar para casa aqui? O que é mais durável aqui? O que tem mais possibilidade de escalar aqui? E eu não estou querendo aqui desmotivar ninguém de ter sócio, não, gente. Sócio é uma bênção. Desde que a sociedade não gere mais de uma cultura dentro do negócio. Se você tiver uma sociedade e, por conta dela, você tiver 2 ou 3 culturas dentro do negócio, você está ferrado, você não vai escalar, não. Para escalar, você tem que ter uma cultura única, senão não escala. E aí, nem tudo na vida são flores. Eu não subi aqui hoje para contar para vocês uma história bonita e de que tudo foi facinho. Não foi. Não foi. Se vocês querem escalar o negócio de vocês, de verdade, vocês vão precisar renunciar. Tem que ter renúncia. E aí a renúncia ela pode acontecer de 2 maneiras. Ou você vai renunciar a parte da tua autonomia na empresa, trazendo um investidor para dentro, ou você vai renunciar a muita coisa na tua casa para você conseguir financiar a escala da tua operação. É simples assim. Se você tiver uma visão romântica de escala, esquece. Você não vai escalar. Para escalar, entenda que você vai ter que renunciar. A minha escala começou em 2021. Em 2021, até 2020, para vocês terem uma ideia, a minha meta em 2020
era fechar 100 contratos de auxílio-acidente. 500 contratos no geral, 100 de auxílio-acidente. Em 2021, quando eu aprendi o caminho da escala, eu fechei 120 contratos de auxílio-acidente em janeiro. Eu aprendi o caminho da escala. Só que aí eu precisava renunciar. Eu já tinha um faturamento considerável, eu já levava para minha casa mais de R$1 milhão por ano, eu já dava uma vida confortável para minha família, eu já vivia uma vida muito confortável com a minha família, e, de repente, eu preciso sentar na mesa e ter a conversa mais difícil que um homem pode ter com a sua família. Com a minha esposa, com os meus filhos. Sentei na mesa de jantar da minha casa, eu não coloquei em discussão. Eu falei assim, amor, neste ano, era bem no começo do ano, nós vamos trocar nossos filhos de escola. Eles estudavam em uma das melhores escolas da minha cidade. Eu já pagava para os dois lá R$5.000 de mensalidade nessa época, em 2021. Nós vamos tirar eles de lá, vamos levar eles para uma escola onde a gente paga um valor menor. Levei eles para uma escola onde eu pagava R$1.500 para os dois. Aí, as viagens que nós fazemos, 4 viagens por ano, 5, nós vamos reduzir isso aqui. Passamos a fazer somente uma. Naquele ano nós fizemos uma viagem em dezembro. Aí, sabe aquele restaurante que a gente está acostumado a ir na sexta-feira, à noite? Vai virar delivery por um ano. Essa é uma conversa dificílima, pô. Você mexer no padrão de vida da tua casa não é fácil. Você chegar para a tua companheira de vida, para a mulher que começou com você lá quando você era nada, e que sonha com um futuro brilhante para os filhos dela, e você falar para ela que vai tirar eles de uma escola que foi o sonho da vida dela, colocar lá, você está de brincadeira? Isso aqui é o preço de quem está disposto a escalar de verdade. E aí nós fizemos isso por um ano, e deu certo. A escala aconteceu. Mas o preço foi o sacrifício que eu exigi da minha família. Não foi do meu time, não foi do meu sócio, foi da minha carne, da minha família, na minha casa. E foi assim que nós começamos a nossa escala lá em 2021. E aí, deu certo, pô. Escalei. Eu não. Nós escalamos. Nós vencemos. Nós fizemos acontecer. Porque nessa jornada toda, na hora de pagar o preço, eles pagaram comigo, na hora de celebrar, celebraram comigo, e hoje nós estamos aqui, vivendo esse momento aqui, de coroação para nós, que é estar no palco do SDA, que é estar com vocês no Segredo da Audiência. Só que aí, gente, nem tudo são flores, e nós vamos falar de escala. Vamos falar de escala, já falamos de eficiência, de visão dentro do teu negócio, que é o que importa, tá? O que importa para você é a visão dentro do teu negócio. E agora vamos falar disso, continuamos falando de escala. Olha que absurdo, isso aqui machuca. E presta atenção, porque eu tenho certeza que tem muita gente sentada aqui, que está passando por isso aqui nesse exato momento, e isso aqui dói. Isso aqui dói. Para qualquer CEO, para qualquer titular de empresa, para qualquer gestor, isso aqui dói. Lá em 2022, 21 sacrifício, 22 escalamos, saímos de 1.000 contratos para 2.000, em 2021 nós batemos 1.000 contratos, em 2022 2.000 contratos, em 2023 2.000 contratos, aqui em 2023 eu saí de uma sociedade, 2024, embora com muito mais eficiência, com muito mais lucro líquido, mas ainda assim eu bati no mesmo teto, não consegui passar dos 2.000 contratos. E aí eu entendi que eu tinha um teto. E eu comecei a buscar os motivos pelos quais eu não conseguia ultrapassar aquele teto. Por que que meu teto era 2.000 contratos? E aí, nesse momento, algumas coisas começaram a acontecer. Porque eu comecei a entender que eu estava buscando informação com as pessoas, aconselhamento com as pessoas erradas. Eu tentava me aconselhar com quem estava ao meu redor. Eu tentava me aconselhar com quem não tinha chegado nem onde eu cheguei, porque para nós é confortável, pô. Você sentar em uma mesa onde você é o maior é gostoso. A gente vê na internet assim, você está sentado no lugar errado se você é o maior da mesa, mas é gostoso. Pode ser
Errado nós sabemos que é, mas é gostoso. E aí, para nossa vaidade é bom, para o ego. Mas ego e vaidade não te levam para lugar nenhum. Te deixa estagnado por 3 anos, como eu fiquei. E aí, o que eu fiz? Fui buscar aconselhamento com quem, de fato, tinha mais conhecimento que eu. Porque daí, a segunda coisa que eu descobri lá, era o seguinte: eu tinha um bloqueio meu, mental, de investir em mim. Investir em mim. Eu era a última coisa que eu pensava em investir. Eu investia na empresa à vontade. Eu já tinha aprendido a investir na empresa, sacrifiquei pela empresa, sacrifiquei minha família pela empresa, mas investir em mim mesmo eu achava que era um problema. Então eu postergava isso o máximo que dava. E tinha postergado até o final do ano de 2024. E aí, eu entendi que o ambiente, ele não é um custo, pô. Ele é um ativo valioso. Quando eu consigo me inserir em um ambiente onde as pessoas me fazem subir o nível, onde eu consigo subir a régua, onde eu sou forçado a subir a régua, isso me puxa para um outro nível. Isso me faz entender outras coisas. Isso destrava o que estava travado. É simples assim. É muito simples. É dessa maneira que acontece. E aí, investimento no negócio eu já fazia. Eu precisava investir em mim. E eu aprendi a investir em mim e fiz isso no ano de 2025. Em 2025, eu sentei igual vocês aí, ó. Estava sentado bem ali, inclusive, ó. E aí sentei ali, faz 1 ano e 10 dias, eu acho, que eu estava sentadinho ali. E aí assim, gente, Deus é bom o tempo todo, lembrem-se disso. Deus é bom o tempo todo. Eu sentado ali, peguei na perna da minha esposa, assim, em determinado momento do evento, e falei assim: um dia eu vou palestrar ali no SDA, nesse palco ali. E agora eu estou aqui, pô. 1 ano depois. Deus é bom o tempo todo. Eu não sou bom, Deus é bom o tempo todo. Aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. E aí o seguinte, veja bem, entrei para um grupo diferente, me relacionei com pessoas diferentes, e o que aconteceu de mágico? Não chegou alguém e me deu um manual, não. Está aqui, Cleito, o teu manual, ó. Pega esse manual que leva ele, porque isso aqui vai fazer você mudar a escala do teu escritório. Sabe esses 3 anos de teto que você bateu? Está aqui o manual para você sair dele. Não aconteceu assim, não. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, algo muito simples. Estava lá no intervalo de um café, de um encontro nosso do Black, aí, conversando com alguém, que eu considero muito, uma pessoa muito querida, ele falou para mim assim: aumenta a quantidade de criativo lá do seu tráfego pago. Eu falei, é. E aí, na nossa operação, nós temos velocidade na implementação. Velocidade, mas velocidade monstruosa. A gente não é amanhã, a gente faz agora. Ele falou, aumenta os criativos. No próximo intervalo, eu gravei 5 criativos, já mandei. Sobe esses criativos aí. E quando voltei lá, mais criativo. Pam, 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 pam. E o resultado prático disso? Porque para empresário o que importa é... Aprendemos, gente, aprendemos, é isso aí. As nossas visualizações agora, dos últimos 28 dias em tráfego pago. 3,3 milhões de visualizações, crescendo sempre, tá? Olha o nível desse engajamento. Com as nossas publicações, 29% a mais do que no período anterior. Isso é magnífico para quem entende de tráfego pago e usa dentro da operação. Quando você tem um engajamento desse tamanho aqui, a taxa de conversão suaviza. As coisas começam a acontecer de um jeito diferente. E como eu disse que o que importa é o resultado está aqui, ó. 2021, 1.000 contratos. 22 teto, 2.000. 23 teto, 2.000. 24 teto, 2.000. 25 depois do cafezinho que falou, aumenta os criativos nas tuas campanhas. 3.580 contratos nós fechamos no ano passado. E aí, em 2026, até o dia 21 de abril, que foi o dia que eu fiz esses slides aí com o meu auxiliar, o Specter. Meu auxiliar chama Specter, gente. O meu Cloud chama Specter. Nada a ver com o Harvey Specter lá do Suítes, não, tá, gente? Não é querendo fazer ele de meu auxiliar, não, mas ele chama Specter. E aí eu fiz esses slides com o Specter no dia 21 de abril. Até o dia 21 de abril, nós tínhamos fechado 2.028 contratos neste ano. Aquele teto que existia
lá em 22, 23 e 24, nós superamos antes de terminar o 4º mês de 2026. Então, isso aqui é a importância do ambiente que você está inserido. É nisso aqui, é disso que se trata. Aí, às vezes, obviamente que você vai precisar fazer sacrifício. Às vezes, porque assim, gente, escala, ela vai exigir sacrifício de vocês sempre. Sempre. Sempre você vai voltar no mesmo lugar que eu falei para vocês há pouco. Ou você vai dividir autonomia e ILL, e lucro líquido, para você ter alguém para financiar a tua operação, ou você vai abrir mão de alguma coisa para financiar a tua operação. E quando você quer sair de 3.580 contratos para 10 mil, que é o que nós vamos fechar esse ano, que vai gerar um faturamento de 100 milhões de reais em honorário advocatício, não com venda de curso nem mentoria, embora eu tenha, mas não contando com isso, é honorário advocatício puro e simples. Isso aqui exige sacrifício. Só que o sacrifício ele também muda. A régua também sobe. Agora eu não preciso mais sacrificar a escola do meu filho. A minha filha já estuda na Federal hoje. O meu filho está no 1º ano do ensino médio. Naquela época era uma das melhores escolas da cidade. Hoje é a melhor, tá? Não é das melhores, não. Hoje é a melhor da cidade que ele estuda. E eu não preciso mais sacrificar isso. Porque esse sacrifício aqui já passou. Só que agora entra outro sacrifício. Agora, para você ir de 3.580 para 10 mil, você sacrifica a casa de 1.000 metros quadrados que você quer. Você sacrifica a tão sonhada Ferrari que você quer. Você sacrifica isso para você gerar um resultado na tua empresa muito maior para um futuro breve que vai acontecer. Então, o sacrifício ele sempre vai acontecer dentro de qualquer operação e eu tenho que estar preparado se eu, de fato, tenho interesse, quero de verdade escalar. E aí, às vezes, o teu sacrifício seja outro, pô. Às vezes, o teu sacrifício nesse momento aqui vai ser de não trocar um carro novo para fazer um investimento especial, para fazer um investimento na tua escala, para fazer um investimento para estar, talvez, num ambiente que faça você destravar. Talvez você está como eu, 3 anos travado, como eu estava quando sentei aí, sem bater no mesmo teto, sem saber como você vai fazer para sair desse teto. Talvez seja disso que se trate no teu caso, neste momento. Mas esse sacrifício vai valer a pena. Ele vai valer a pena. Porque tudo que eu faço com vontade, com verdade, tudo que eu faço para gerar transformação na vida do outro, sempre que eu faço, sempre que os meus closers vão atender alguém, eu falo para o cara o seguinte: o que você tem que menos se preocupar é com o dinheiro que você vai ganhar aqui. Porque se você se preocupa, quando ele entra na minha operação, se você se preocupar com o dinheiro que você vai ganhar, a gente está começando errado. É o seguinte: se preocupa em quanto dinheiro e quanta riqueza você vai gerar na vida do cara que você está atendendo. Porque em escritório de advocacia é diferente do teu negócio. Eu só recebo quando o cara recebe. Então, antes de cair uma gota aqui, tem que transbordar lá na casa dele. Se eu não gerar riqueza na casa do meu cliente, não cai R$1 na minha conta. Então, a minha preocupação é com ele, não comigo. A minha preocupação é com a vida dele, não com a minha. A minha é só consequência da dele, Neymar. É simples assim. Quando eu entendi isso, o jogo muda. Se o closer entender isso, o jogo muda. Aí tudo fica mais fácil. Aí tudo fica suave. E aí, assim, todo mundo sabe que investir no negócio, todo mundo já sabe investir no negócio. Ninguém é empresário se ele não investiu nada no negócio. Então, todo mundo conhece isso aqui. Isso aqui todo mundo aprendeu, todo mundo faz. Agora, investir em si próprio e no ambiente que a pessoa está, aí muda a conversa. O nome do meu assessor, do meu assistente, é o Spectre, né? E eu já usei o Spectre bastante tempo com o ChatGPT. E depois comecei a usar a inteligência artificial com o ChatGPT, você vê que a vida fica mais leve, né? Mais suave. O assessor é rápido, ele entrega, é muito mais célere do que um ser humano, erra menos. Então fica tudo muito bonito e a gente fica feliz com isso. Aí eu conheci o Cloud. E eu conheci o Cloud aqui no Black. E aí, vai vendo o que aconteceu no nosso último encontro do Black. Tem coisa, gente, que é Deus, tá? Porque Deus é bom o tempo todo. Meu voo estava marcado para sair aqui de São Paulo no domingo às 9 da manhã. E aí, no sábado eu virei para minha esposa e falei: cara,
Nós estamos a 3 horas do aeroporto, nós vamos ter que levantar 4 da manhã para pegar esse voo às 9. Eu vou mudar esse voo. Aí fui lá para alterar o voo para noite, no domingo, não tinha, alterei para segunda à noite. Falei, aí saí, era para sair no domingo de manhã, saí na segunda-feira, 9 horas da noite de São Paulo. Isso é bom de ter liberdade, gente. Você pode mexer a hora que você quiser, no que você quiser na tua agenda. E aí, beleza, alterei e falei para ela, vamos aproveitar o domingo aqui no hotel, o resort era bacana demais, peguei mais uma diária lá e falei, vamos aproveitar aqui. E aí, como Deus é bom o tempo todo, quem resolveu dar uma esticadinha também nos dias lá no resort? Adivinhe só. Quem? O gênio da inteligência artificial, o Oscar, que palestrou aqui ontem. Aí, e eu não sabia, diante de Deus, eu não sabia. Estou indo tomar café da manhã cedo, encontro o Oscar. Falei, é nada que você está aí. Ele, vou passar o dia aqui, só vou embora amanhã. Tomei café da manhã com o Oscar. Falando do que mesmo, gente? De Cláudia. Almocei com o Oscar, fui para a piscina com o Oscar, jantei com o Oscar. O Oscar foi meu, em algo que não tem preço, em algo que tem muito valor, porque esse tipo de coisa não se compra. A hora do Oscar não está à venda. Nem que eu quisesse pagar 50 mil reais por um dia com o Oscar, eu não teria. Eu só tive, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, e com o Oscar disponível para mim, para ele falar daquilo que ele mais ama falar, e para eu ouvir, depois da Rafa, né? Tudo que mais ama para Rafa. E para eu ouvir e beber naquela fonte maravilhosa. Isso é o ambiente que nós estamos inseridos. É disso que se trata. É isso que você precisa entender. É por isso que eu destravei. É por isso que nós saímos de 2.000 contratos para 3.580. É por isso que nós vamos fazer 10.000 contratos neste ano. É por isso que nós vamos gerar esse faturamento tido como absurdo pela advocacia. Só que para nós advogados é muito fácil, gente. Diferente de vocês, eu não tenho como mentir meu resultado. Não estou falando que ninguém mente, tá? Mas tem uns empresários aí que falam que tem, mas não tem. Eu não tenho como esconder o resultado. Porque advogado é assim, ó. Eu posso. Ergue a mão os advogados aí que estão presentes, por favor. Tem bastante. Eu posso entrar no escavador, botar o nome do colega, como é o nome do doutor? Desculpa? Posso entrar no escavador e pesquisar, Leonardo Martinez, vai aparecer todos os processos dele. Eu, como advogado, vocês não conseguem, tá? Quem não é advogado não consegue, nós conseguimos. Entro em todos os processos do doutor Leonardo e ver se de fato os processos dele são rentáveis do jeito que ele está falando que é. E aí eu não consigo esconder. Então, qualquer advogado que entrar nos meus mais de 12.000 processos e fazer um pouquinho de conta, vai entender que eu estou sendo modesto nos 100 milhões, tá? Estou sendo modesto como sempre sou quando se trata de faturamento. Eu prefiro errar para baixo. Se eu errar, se eu passar, é coisa linda, é de Deus. Tá? Se eu errar, eu errei para baixo. Então, minha meta é sempre um pouquinho aquém do que ela vai entregar. Então, meu ticket médio é R$ 24.500 por contrato com êxito. O meu êxito atual é de 47%. De cada 100 contratos que eu fecho, 100 processos que eu distribuo, eu ganho 47. Aí pega, faz a continha, vê o que tem tramitando, nós vamos entender o que nós vamos fazer de resultado neste ano, com um nicho da advocacia, tido como um nicho que não era um nicho de grande valor, e que para nós foi transformador. E que o melhor de tudo, faz com que a nossa advocacia todo dia, todo santo dia, ela entregue transformação na casa de alguém. Porque para um trabalhador que ele se machucou lá atrás, que ele tem que fazer mais força para trabalhar, que ele trabalha muito mais do que o colega dele, e que ele nem sabia que ele tem direito a um benefício maravilhoso, que vai ajudar a colocar o pão na mesa da casa dele, que vai ajudar talvez ele pagar a parcela da casa financiada dele, que às vezes vai tirar ele do aluguel, porque quando ele receber o retroativo lá da ação dele, que vai dar às vezes mais de 100 mil reais, a maioria deles usam a grana para dar entrada na casa própria. A maioria usa para sair do aluguel. Nós geramos transformação verdadeira na vida das pessoas todos os dias. É para isso que nós existimos. Nós existimos só para isso. O meu escritório, ele trabalha todos os dias para transformar a vida das pessoas. E como consequência disso, nós também somos abençoados. Então é assim que a gente faz. É assim que a gente trabalha. É dessa maneira que a gente se entrega.
E é desse jeito que a gente vem escalando. E vamos escalar muito mais, porque nós estamos só começando. Agora, a partir de 2028, é que o crescimento vai vir de verdade. E aí a pergunta que fica para vocês é a seguinte: o que vocês vão fazer segunda-feira? Se alguém estava atento aqui, pegou alguns insights valiosos. Como que você vai olhar para o que passa dentro da tua operação todos os dias? Será que você vai achar que aquele produto extremamente rentável dentro da tua operação é o bonequinho feio? Será que você vai se preocupar com o que o outro pensa? Ou será que você vai se preocupar com o resultado que você pode gerar na vida do outro e depois na tua? Porque é disso que se trata, no final das contas. É isso que vai mexer na última linha. É isso que vai gerar resultado. E aí, gente, para a gente fechar, o nosso tempo está esgotando, eu queria convidar aqui para subir o Petros, a Pietra e a minha maravilhosa esposa, a Vilkiane. Tem uma água aqui, essa água está limpa? E aí, por que eu quero que eles subam aqui, gente? Porque a minha família, que para mim, assim como para vocês, é o que nós temos de mais precioso nessa existência, é a mesma esposa, a mesma filha e o mesmo filho que sentaram comigo àquela mesa lá em 2021, para ouvirem da boca daquele que é o sacerdote do lar, daquele que é o mantenedor, daquele que deve ser o protetor, que eles teriam que fazer uma renúncia, que eles nem sabiam, os dois nem sabiam o motivo. Ela sabia, eles não. E aí, hoje, quando nós chegamos aqui, neste momento aqui, eles têm que subir nesse palco aqui, porque o palco não é meu, gente. O palco é nosso. O palco é de vocês, junto comigo. Tá top. É sobre isso, gente. É sobre isso.